pessoal, agora renderizar esse olho, né? Pintar ele. Eu vou criar uma nova camada e colocar lá embaixo do olho. Eu tô usando esse daqui, que foi o esbocinho mais leve que eu fiz, porque aquele outro, como tá muito já com cinza e com camada de cor, a gente não quer isso, a gente quer partir em cima do esboço. Então, eu vou diminuir a opacidade. E vamos começar adicionando a cor da pele, né? E você pode, pra treinar, né? Você pode usar o conta-gotas na sua referência, né? Ainda mais que a gente tá treinando, a gente tá começando, então não tem problema. Também pra gente ter uma noção e ir criando essa noção da cor, né? É um estudo bom também pra fazer. Você pode tentar acertar a cor e depois você vê se você errou muito, enfim. Então vamos começar adicionando essa cor. Eu vou adicionar até em tudo aqui. A cor da pele, que de primeiro momento a gente até acha que essa cor é muito escura, pelo menos eu tenho essa impressão comparada com aqui, mas eu vou até colocar a imagem aqui pra baixo, mas olha, não é a cor que tem ali mesmo, então a gente coloca primeiro a cor base. E aí, o mesmo esquema que eu comentei com vocês antes, como que a gente faz a sombra? Eu vou puxar para um tom mais escuro, mas também um pouco mais saturado, para não ficar tão acinzentado. E... Opa! E eu vou usar aqui nas laterais e aqui embaixo também. Tá? Aqui em cima, a gente também pode ir para um tom mais escuro, porque o nosso olho, né, essa parte aqui, costuma ser mais clara nessa região. E aqui ser mais escuro também, justamente por aqui ser mais fundo. Beleza? Aqui costuma ser mais claro também. Então, vamos agora para um tomzinho de pele, que eu vou adicionar aqui. Então, é esse tom aqui, que tá na nossa imagem, mais ou menos aqui, ó. Que é um rosinha mais escurecido. E eu gosto de adicionar um tom mais avermelhado também nas laterais. Então, sendo aqui mais escuro, a gente pode começar adicionando as cores bases, né, do olho. Então, aqui é um branco, só que eu sempre gosto de ir para um branco mais azulado. Tá vendo como aqui também tá meio azulado? Tá meio pro verde por causa do fundo, mas normalmente é um cinzinha, né, bem clarinho, mais pro azul. Eu pego essa cor, na maioria das vezes, costuma funcionar porque o nosso olho, ele não é aquele branco puro, principalmente porque tem influência da sombra, né? Então, vamos adicionar aqui o branco, o marrom do olho, que eu vou pinçar aqui a cor. E agora, gente, pegando aqui o branquinho do olho, eu vou começar adicionando uma cor um pouco mais pro cinza, para fazer as nossas sombras. Eu vou tirar um pouco mais o esboço para dar para enxergar melhor. O nosso rosinha, eu vou criar aqui a profundidade da lágrima do olho, né? Aqui o cantinho da lágrima. E também vou aproveitar essa cor para ir puxando um pouco mais os tons. Vou criar uma luz aqui.
o nosso olho, então a gente puxa para um tom mais claro aqui de luz. E aqui embaixo também. E as sombras de oclusão, como a gente pode ver esse tom aqui, a gente vai meio que seguir o esboço, né? Então, passa aqui, seguindo o esboço. Justamente nessa partezinha aqui, onde acumula mais pele. E aqui embaixo você também pode fazer um pouquinho. Só que de leve, ó. Puxando aqui um pouquinho. E aí, eu gosto de já aqui fazer uma marcação no formato do olho, pra gente poder tirar o esboço também. Tá? Vamos pegar, né, a íris. Eu nunca utilizo tanto todo o preto, né? A gente vê sempre que tem uma influência de outra cor. Ainda mais porque o olho, ele é brilhantinho, né? Ele reflete. Então, a íris mais ou menos desse tamanho aqui, ó. E aí, a gente pode começar ao redor, mesmo um olho azul, ele tem esse fadezinho mais escuro aqui ao redor dele. Então, com cuidado, né, pra não ficar marcado, eu venho aqui criando ele. E aqui em cima também, nós vamos fazer aquele esfumadinho que eu falei, que aqui é mais escurinho, tá? E aí, com esse mesmo tom mais escuro, eu vou passando aqui pra criar mais o formato do nosso olho. E agora, eu vou adicionar mais o brilho aqui, né? Um brilhozinho mais dessa parte que é mais alta. E aqui embaixo também, da parte mais alta, porque aqui tá mais afundadinho, né? E essa parte aqui é maiorzinha. Então, a gente adiciona mais o brilho. E agora, tá vendo que aqui é um afundado, né? Porque é onde o nosso olho começa a entrar, né? Assim, a pelinha. Então, você pode pegar um tom de marrom, né? Um tom aqui do olho mais escuro, mais pro marronzinho. Mas pega mais saturado também, porque a gente tá falando de uma parte mais interior do olho, né? Mais dentro. Que tem tons mais avermelhados também por causa das nossas veias, né? Então, vamos adicionando um pouquinho aqui. E aqui também, por causa da influência da luz, vai dar uma avermelhadinha. E aqui eu vou, com o tom do rosa, dar uma borradinha pro olho, porque ele dá uma refletidinha, tá? A mesma coisa desse outro lado também, a gente dá aquela adicionada no rosa. Aqui em cima também, tá? E agora, para trazer o detalhe da nossa íris, eu vou copiar esse marrom. E a parte principal aqui é você pegar o marrom que você tá usando, ou dependendo da cor do seu olho, trazer um pouco mais pro claro, aqui, ó. Não só pra cima, mas um pouco mais pro claro. E a gente vai fazer assim, ó. Esses risquinhos assim, ó. Que eles vão criar totalmente a sensação do nosso olho. E aí a gente vai brincando. Você pode trazer para uma cor mais saturada para dar um toque. Principalmente que aqui, ó, o olho costuma ter essa corzinha. E logo depois da pupila, da pupila, ele é mais escuro também. Ele tem esse fade. E aí a gente adiciona os tracinhos, igual eu falei antes. E eu vou pegar também a cor mais escura de novo e puxar aqui. Arrumar o preto, que acabou borrando aqui um pouquinho. Isso é bem importante.
E você pode trazer esses gaps, né? Esses buraquinhos que tem o nosso olho. Você pode trazer ele também assim. E eu gosto de definir bem aqui a lateral. Espera aí que eu tô fazendo a íris, tá parecendo o David Bowie. Tem que aumentar o pincel. Ok. E eu vou também ir um pouco mais claro, para deixar mais realista ainda. Feito isso, no branco do olho a gente vai adicionar mais ainda um azul, principalmente na parte que tá fazendo reflexo. Então, nessa parte que faz mais o reflexo, a gente adiciona mais um azul. Deixa eu ver se eu já posso tirar a nossa referência. E aqui falta uma sombra, como vocês podem ver. Então, a gente traz aqui para um cinza, mas eu até gosto de trazer para um cinza meio arroxeado, que pega a influência das veias, da pele. Pera, mais do que isso. E sempre fazendo aquele formatinho do olho mesmo, tá? Aí, eu vou pegar um tom mais escuro pra fazer aqui a sombrinha de oclusão que tem. Quando vira aqui pra parte do olho, eu não quero que seja cinza, então eu vou pegar mais pro marrom ou pro avermelhado aqui. Deixa eu pegar aqui com a própria conta-gota. Ó, e a gente faz essa parte aqui da lágrima de cima. E aqui embaixo ela é mais pra uma cor mais de areia, sabe? Se você for ver o seu olho, essa parte ela é bem mais esbranquiçadinha, bem mais clarinha. Até parece um branco, né? E aí, eu vou dar um pouquinho mais de sombra. E agora, pegando mais ou menos essa cor aqui, eu vou adicionar esses toques aqui mais escuros. A cor que a gente tá usando aqui pra pálpebra também, eu vou dar uma escurecidinha. E eu vou usar ela pra marcar aqui a dobrinha. E essa parte aqui, que o olho dá uma pequena afundadinha, né? Se você for ver. Aqui, atrás da pálpebra, você pode dar uma escurecida assim, ó. E também na parte que seria mais a olheira. E aí, com um tom mais claro, como esse que a gente já usou, a gente pode adicionar detalhes
porque a nossa pele tem todos os poros. Ah, e aqui, gente, aqui é mais claro, sempre mais claro. Tem essa partezinha assim, que é mais clara aqui. Vou adicionar um pouco de luz aqui também. E essa parte aqui também costuma ser mais clara, que é onde vai entrar a nossa sobrancelha. E essa partezinha aqui também. Tá bom? Então, eu vou seguir com tudo isso que eu falei pra vocês, né? Arrumando a sombra. Ah, e também tem o brilhinho que tem nessa parte interna da lágrima. Bem importante esse brilhinho, que deixa bem mais realista. Tem o brilhinho aqui, porque aqui tem líquido, né, gente? Essa parte do nosso olho tem líquido, então você pode fazer aqui a luz, tanto redondinha, igual eu mostrei pra vocês antes, como de outros formatos, dependendo, né? Depende muito do reflexo, isso realmente depende do reflexo. E aqui, como o olho tá bem cristalino, a gente até consegue ver, ó, o reflexo dos cílios, tá? Aqui na parte da lágrima, ela sempre brilha um pouquinho, né? Porque é bem onde dá essa voltinha. Então, pode adicionar um pouquinho de branco. E aqui também, pra criar o 3D do olho, né? Ó, como que já muda completamente. Eu vou adicionar também uns brilhinhos aqui, pra dar a textura da pele. E até mesmo aqui. E tá faltando a gente fazer aqui. Peraí, deixa eu acertar. Quero escurecer um pouquinho aqui. Essa parte que tá saindo um pouquinho da parte da lágrima, né? Onde a gente costuma passar lápis. Então, eu vou acentuar ela aqui, tanto pra arrumar isso daqui, ó. E essa parte aqui é funda, ó, como vocês podem ver. Mas aqui a gente também tem um acúmulo de pele. Então, a gente pode até fazer isso também aqui, ó. Esse acúmulo de pele que fica aqui e aqui. Né? Aí, eu vou dar uma acertada nas sombras, pra deixar tudo certinho. E criar maior a profundidade, porque aqui tá meio mesclado, ó. Eu vou passar bem. E o preto ao redor do olho também. Lembrando que eu não tô copiando o olho da nossa referência, eu tô usando ele pra entender e mostrar os conceitos pra vocês. Tá bom? Então, aqui adicionei um pouquinho mais de umas sombrinhas. E agora, pros cílios, a gente também não vai usar um pretão, você usa um preto um pouco menos. Vamos ver? E um pincel que ele não seja de toda a força, né? Então, eu vou fazendo aquilo que a gente falou de aqui, ele dobra quase reto. E a angulação vai mudando conforme o olho vai dando a voltinha.
Até esses cílios achei um pouquinho grande. E não esquece de fazer os cílios assim, ó. Que deixa ele mais realista ainda. E os da pontinha podem ser menores. E aqui, saindo aqui da lágrima. Aqui eu não gostei porque eu fiz sair muito de dentro, peraí. Deixa eu arrumar mais aqui. Pra criar mais a sensação de tridimensionalidade mesmo. E uns fiozinhos mais soltinhos. E aqui na linha da lágrima, eu vou passar de novo. Pra reforçar. E aí, eu vou fazer o pezinho dos cílios aqui. Entrando. E dando a voltinha. E aí, gente, pra sobrancelha é bem simples também. Deixa eu até ver onde que eu marquei ela. Aqui. Você vai fazer esse movimento bem suave, assim. Pra marcar mesmo. E sempre que eu vou fazer a sobrancelha, eu pego o tom que eu quero. Passo ele meio assim, ó. Como eu estivesse fazendo, pintando com lápis, sabe? A sobrancelha. Tá até meio alta. E aí, depois a gente vem fazendo os pelinhos. Então, primeiro dá um fundinho, né? Criar um fundinho pra ela. E até uns mais bagunçadinhos. E lembrando, né? A nossa sobrancelha, assim como os cílios, eles dão uma brilhadinha. Então, você pode adicionar um... Deixa eu pegar um branquinho melhor aqui. Você pode adicionar um branquinho assim. E a mesma coisa aqui. Bom, gente, é isso. Eu acredito que eu tenha falado, assim, de todas as coisas mais importantes pra vocês conseguirem desenhar um olho. Aí depois disso é tudo detalhe, adicionar mais detalhezinhos, textura e tal. E eu acredito que tenha sido isso. Se vocês gostaram do vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo. E comenta o que vocês acharam, o que vocês querem aprender por aqui também, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo.